Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Pessoal, essa daqui é uma TV sempre de 14 polegadas. O modelo dela é TV 1483A AV. Pessoal, quando eu peguei essa televisão aqui para consertar, ela estava com o seguinte problema: ela não funcionava. Você apertava a tecla de power, o LED de standby ele acendia, mas ela não ligava. Ela continuava como se nada tivesse sido ligado, certo? Então nós vamos dar uma olhada agora o que foi que eu fiz para poder consertar esse modelo desse aparelho. Deixa eu virar ela aqui para mostrar a vocês o que foi feito. Bem pessoal, a primeira coisa que eu olhei nessa televisão foi a parte da fonte, certo? A parte da fonte, que no caso é essa parte aqui, certo? Eu dei uma olhada na parte da fonte para ver se eu via na parte aqui do secundário do transformador, se tinha as tensões necessárias para a fonte ser considerada como está funcionando normalmente. Deixa eu dar uma virada aqui melhor para mostrar para vocês. Aqui. Bem pessoal, essa fonte aqui, o secundário dessa fonte aqui, ela tem duas tensões. São apenas duas tensões. É uma tensão de 16,6, certo? Que mais tarde essa tensão ela vai servir para poder alimentar os 9 volts ali para o micro trabalhar, e a tensão de 113 volts que vai para a parte aqui do saída horizontal, que é a parte que pega aqui o transistor de saída horizontal, a alimentação do playback e a parte aqui do drive horizontal. Pessoal, quando eu medi aqui o secundário dessa fonte, tinha essas duas tensões, tanto a de 16 volts como a de 113 volts. Então isso caracterizava que a fonte estava boa, porque o secundário dela estava funcionando normalmente, certo? Então, já que a TV não estava funcionando e as fontes estavam boas, eu dei uma olhada na parte do saída horizontal, que é essa parte aqui. Comecei primeiramente pelo transistor de saída horizontal, que é isso aqui. O transistor de saída horizontal dessa televisão é o Q404 e ele é do tipo 2SD1877. Eu dei uma olhada pessoal e fiz a medição aqui no coletor desse transistor e não tava chegando aqui os 113 volts. Tinha na saída da fonte os 113 volts, mas esses 13 volts não estava chegando aqui no coletor do transistor de saída horizontal. Então, analisando o circuito, eu verifiquei que a parte aqui do horizontal, toda ela não estava chegando esses 13 volts. Não tinha tensão no coletor do transistor de saída horizontal, não tinha tensão no pino 2 da alimentação aqui do playback, e não tinha tensão também na área aqui que corresponde ao drive horizontal. Ou seja, essa tensão de 113 volts que deveria alimentar a área de saída horizontal não estava chegando. Depois de dar uma analisada aí por que ela não estava chegando, eu encontrei aqui, ó, vou mostrar para vocês, aqui dentro. Aqui tem esse fusível aqui.
ele é um fusível que serve para proteger a saída horizontal desse aparelho, ou seja, os 113 volts que sai daqui do transformador, ele passa por esse fusível e vai aqui alimentar a saída horizontal, certo? Então eu dei uma olhada nesse fusível aqui. Ele é o F470, um fusível de 500 mA. Ele é um fusível apenas para proteger aí a saída horizontal. Se houver algum curto na parte da saída horizontal, esse fusível aqui ele abre, certo? Para proteger aí a saída da fonte e para proteger também algumas outras áreas do circuito. Então eu dei uma olhada aqui nesse fusível e esse fusível ele estava aberto, o que poderia estar caracterizando um curto. Então, o que foi que eu fiz? Antes de trocar aqui, antes mesmo de trocar o fusível, eu dei uma olhada geral aqui na parte do saída horizontal, certo? Porque se o fusível estava aberto, provavelmente era algum problema de curto nessa parte do horizontal. Bem, olhando, a primeira coisa que eu encontrei foi o transistor de saída horizontal em curto, certo? Eu achei esse transistor de saída horizontal em curto, tirei ele, medi fora do circuito e ele mostrou que estava em curto. E também achei, pessoal, olhando a placa do circuito, por isso que é muito bom sempre você fazer, antes mesmo de você começar a fazer o conserto, procurar o problema, o defeito no aparelho, você fazer uma inspeção visual no aparelho. Então eu encontrei também esse capacitor aqui, ó. Ele é o capacitor C306 de 2.200 microfarads por 16 volts, capacitor eletrolítico. Esse capacitor aqui é da região aqui do vertical, certo? Esse capacitor aqui ele estava inchado. Tirei ele, medi ele no capacímetro, ele estava com a capacitância bem baixa, de 2.200 microfarads. Ele estava marcando em torno aí de 400 microfarads, ou seja, estava muito baixa essa capacitância, o que já mostrava que ele estava com problema porque ele estava inchado. Então eu peguei e troquei ele também. Então eu troquei esse capacitor, que é da parte do vertical, e troquei o transistor de saída horizontal que estava em curto. Bem, em teoria, pessoal, só trocando, em teoria eu teria achado o problema que seria o transistor de saída horizontal que estava em curto. Coloquei o transistor de saída horizontal novamente, fui lá, coloquei outro fusível e liguei a TV. Só que a TV ainda não funcionou. Fui lá, olhei lá, liguei a televisão e ela continuou com o mesmo defeito. Acendi a luzinha lá de stand-by, mas não funcionava nada. Bem, então eu peguei e fui verificar lá o fusível para ver se ele tinha queimado novamente. Medi antes e medi depois. E tanto antes como depois do fusível tinha os 113 volts. Isso quer dizer o quê? Que agora o fusível estava normal, o fusível não estava mais aberto, certo? Então o que foi que eu fiz? Vim lá no coletor de saída, transistor de saída horizontal, e fiz a medição lá para ver se estava chegando 113 volts. Esses 113 volts ainda não estavam chegando no transistor. Então o que foi que eu fiz? Dei uma olhada aqui na parte do horizontal, certo? Aonde essa alimentação chega, e nenhuma das partes do horizontal que recebe essa alimentação dos 113 volts tinha alimentação. Nem o coletor do transistor de saída, nem o pino 2 do playback e nem a área correspondente aí ao drive horizontal estava chegando esses 113 volts. Então o que eu fiz, pessoal? Dei uma olhada aí em alguns componentes, não achei problema nenhum em nenhum componente. Até que eu
observei que essa placa, e sei também que essa placa, esse tipo de modelo de televisão, dá muito problema de solda fria. E muitas vezes são soldas frias assim que não são aparentes. São soldas frias que, para você perceber, para você encontrar, só procurando com muito com a lupa e com muita dedicação para conseguir encontrar. Porque são soldas que elas racham, mas ficam ali escondidas, não dá para você ver. Você olhando, simplesmente não dá para ver. Entendeu? Então já tinha feito algumas ressoldas, mas não consegui encontrar nenhuma solda que impedisse esses 113 volts da parte da fonte chegar à parte daqui do horizontal. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei a placa, certo? E dei uma torcidinha na placa e verifiquei o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Quando eu peguei a placa e dei uma torcida, eu verifiquei que aqui, ó, no pino 2, que é a alimentação que recebe a alimentação de 113 volts para poder alimentar aí o playback, para ele poder funcionar, quando eu dei uma torcidinha nessa placa, o que aconteceu? Saiu tipo uma faísquinha muito pequena aqui no pino 2 do playback. Ou seja, como eu falei para vocês, essa TV ela dá esse problema de dar muita solda fria, mas são soldas frias que não são aparentes, são soldas frias que fica escondida, vamos dizer assim. Então eu torcendo a parte da placa, dando uma torcidinha de leve na parte da placa, os 113 volts ele chegou aqui e começou a faiscar, entendeu? Então quer dizer, existia um problema de solda fria. Eu ressoldei isso aqui. Eu ressoldei novamente esse ponto aqui. E ressoldei novamente algumas partes do circuito aqui que vem o 113 volts da parte daqui da fonte. Conclusão. Depois que eu fiz essas ressoldas, entendeu? Chegou os 113 volts aqui e a TV ligou normalmente. Ela ligou normalmente, pessoal, e ficou funcionando normalmente, certo? Então o que eu fiz? Eu peguei, deixei a televisão em teste, certo? Só que quando eu estava consertando ela, eu estava de costa para ela, como eu tô aqui. Então quando eu liguei a televisão, eu ouvi o som da televisão. Então eu imaginei que tinha consertado, tinha tirado o problema, né? Porque aí eu vim aqui, como eu sempre gosto de fazer, quando eu não acho uma tensão, eu pego e vou lá e faço a medição da onde deveria ter essa tensão. E eu fiz a medição aqui, tinha os 113 volts normal no coletor de saída horizontal, no playback e na parte aqui do horizontal. Tá tudo funcionando normalmente. Só que estava tudo funcionando normalmente porque eu estava ouvindo som, mas eu não tinha olhado ainda a parte da frente da televisão, entendeu? Então eu coloquei a placa no lugar, certo? Eu coloquei a placa no lugar e quando eu virei, né, com a televisão funcionando, falando tudo direitinho, quando eu virei a televisão estava assim, ó. Do mesmo jeito que vocês estão vendo aí. A televisão ela tava falando, certo? Só que não apresentava imagem nenhuma. Sinceramente, ela tava com volume normal, certo? Falando, só que a imagem estava exatamente como vocês estão vendo aqui. Não tinha imagem nenhuma. O tubo estava totalmente escuro, entendeu? Aí eu vim aqui nos botões de funções, trocava canal, os canais, dava para perceber que os canais se trocavam normalmente, aumentava o volume, dava para perceber que o volume baixava, diminuía normalmente, aumentava. E agora na tecla de menu,
que deveria sair alguma indicação na tela, não saía nada, porque o tubo estava totalmente apagado, certo? Então, um novo defeito tinha surgido. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que dar uma olhada para ver o que é que estava acontecendo, por que esse tubo não estava acendendo, mas tinha áudio normal, trocava canal normalmente. Então eu parti aqui para saber aqui por que esse tubo aqui não estava acendendo. Então eu fiz o seguinte: nós sabemos que para uma TV, um tubo de TV funcionar, a gente precisa de 3 tensões principais, certo? A primeira é a tensão de MAT, a que vem da parte do playback. A segunda é a tensão que vem também do playback da parte do screen, que é ligado nesse caso aqui, é ligado aqui, o cabo do screen é ligado aqui. A gente precisa também dessa tensão e precisa da tensão que também veio do playback, é a tensão de 200 volts, que vai alimentar a área da placa para poder manter as grades do tubo tudo aí polarizado direitinho, entendeu? Então, para manter as grades do tubo funcionando normalmente, a gente tem que ter essa tensão de 200 volts, que é a tensão que vem aí para a parte aqui da saída de vídeo, e tem que ter também a tensão de screen, que é a parte que vem lá do playback, para poder alimentar as grades do tubo. E a terceira tensão importante que a gente tem que ter para o tubo funcionar é a tensão de filamento, que vem lá também lá do playback, entendeu? Que são esses que entra por aqui, que vai alimentar aí o filamento do cinescópio. Bem, então eu fui sabendo que precisa dessas 3 tensões para o tubo acender. Então o que foi que eu fiz? Eu fui medindo uma por uma. A primeira que eu medi foi a tensão de MAT, a alta tensão que vem do playback. Eu tirei essa chupeta do tubo, entendeu? Coloquei ela do lado aqui e liguei a TV. Assim que eu liguei a TV, dava para perceber que tinha alta. Por quê? Porque tinha tipo aquele jato de MAT que sai da chupeta. Mesmo assim, eu fiz um teste. Eu liguei um fiozinho aqui no terra aqui do tubo, certo? E com a TV ligada, eu aproximei com a TV ligada. Então, pessoal, como eu ia dizendo, eu tive que fazer os 3 testes dessas 3 tensões para saber por que o tubo não estava acendendo. Então, como eu estava falando, a primeira parte foi da chupeta do tubo. Eu fiz a medição, coloquei aqui no terra do tubo aqui um fio, e com a chupeta do tubo do lado aqui, eu liguei, entendeu? E aproximei o fio da chupeta e saiu a faísca que mostrava que realmente tinha o MAT. Agora, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Isso aqui, para quem não sabe, eu sei que a maioria do pessoal sabe, mas tem sempre um que é novo, está começando e precisa saber. Para você fazer esse teste, a chupeta tem que estar fora do tubo, certo? Você vai tirar a chupeta daqui, botar aqui do seu lado aqui, entendeu? E o aterramento para você ligar aqui no tubo, é feito no aterramento do tubo e não pode ser feito no aterramento do circuito, no dissipador de calor, entendeu? Não pode ser feito, tem que ser feito diretamente no aterramento do tubo. Por exemplo, vou mostrar melhor para vocês. Só um instante.
vocês vão tirar a chupeta do tubo. Vocês vão tirar a chupeta do tubo, colocar ela aqui do lado, certo? Aí vocês retirem a ponta de teste lá do seu multímetro, certo? Essa ponta de teste, e coloca lá, ó, um lado, tá vendo aqui? Um lado vocês colocam aqui, ó, na parte negativa, na malha aqui do tubo, tá vendo? Tá colocado lá, certo? E a outra ponta, essa ponta aqui, vocês vão lá e aproxima lá perto da chupeta, certo? Você aproxima perto da chupeta e liga a televisão. Vocês vão ver que vai sair uma faísca da chupeta, certo? Da chupeta para a ponta de teste. Tá, pessoal? Mas não esqueça, tem que estar ligada no terra do tubo. Não pode estar ligado em nenhum outro aterramento, seja seletor, seja dissipador de calor, de qualquer área do circuito. Tem que estar ligado no terra para poder fazer esse tipo de teste. Então, eu fiz aí esse primeiro teste de MAT e tinha alta tensão normalmente, não teve problema nenhum. Então, a próxima tensão que eu teria que verificar para o tubo poder acender são a tensão de screen e a tensão de 200 volts que alimenta a parte aí do playback, que alimenta a parte aí da placa, entendeu? Então desconectei aqui a ponta aqui do screen e fiz a medição. Tinha, com a TV ligada, obviamente, tinha tensão normalmente também de screen. E fiz a medição aqui também dos 200 volts que chega aqui para a placa do tubo para poder alimentar a saída de vídeo aqui. Também tinha esses 200 volts normal. Um detalhe, pessoal, que eu vou passar para vocês, para quem ainda não sabe. Tá vendo esse capacitorzinho aqui? Esse capacitorzinho aqui, ele é ligado junto com o fio de screen, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele tá bem de um ladinho do outro. Nessa televisão aqui, ele é um capacitor. Ele é o capacitor C902, certo? Ele é um capacitor de 1K por 2kV. Esse capacitor aqui, pessoal, é chamado capacitor de screen. Quando esse capacitor aqui ele dá problema, a tendência dele é apagar também a tela. Ou então a tela acende, você liga a televisão, quando você vai ver, ela apaga. Ou algumas outras vezes você liga a TV, ela acende, outras vezes não acende. Ou outras vezes ela não acende de vez nenhuma, certo? Nesse caso aqui, o problema também poderia estar relacionado a esse capacitor. Só que eu verifiquei esse capacitor e ele está normal também, certo? Então a gente já tem a tensão de MAT normal. A gente tem as tensões da grade do tubo normal, que eu tenho os 200 volts aqui, tem a tensão de screen aqui normal, entendeu? Então só falta verificar uma tensão, que é a tensão de filamento, que no caso é essa daqui. Pessoal, eu verifiquei essa tensão de filamento aqui do tubo e não tinha tensão aqui. Isso eu também pude reparar, porque aqui dentro do tubo dava para perceber quando os filamentos do tubo estão acesos, os 3 filamentos do tubo estão acesos, dá para perceber que eles estão acesos. É só dar uma olhadinha por aqui que está aceso. E nesse caso aqui não estava, entendeu? Então eu fiz a medição aqui e a medição não estava normal, não tinha nada aqui, não estava chegando tensão aqui. Fui lá, eu sei que a saída, essa tensão aqui, ela vem aqui do playback, certo? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei e fiz a medição lá na saída do playback, a tensão que vem aqui para alimentar o filamento do tubo, certo? E essa tensão, pessoal, normalmente ela tinha essa tensão, quer dizer, na saída do playback, essa tensão ela existia.
Só que lá em cima, lá onde recebe a alimentação do tubo, essa tensão já não estava chegando. Entendeu? Então, pessoal, o que foi que eu fiz? Sabendo que essa placa, ela costuma, como eu já falei, dar problema muito de solda fria, eu dei outra torcidinha nela. E depois de dar uma torcidinha, eu verifiquei que aqui, ó, aqui, não sei se vai dar para vocês verem, aqui é onde é ligado o fio que vai lá para cima para o soquete do tubo. Esses dois pontos que estão aqui é os dois pontos que recebe a alimentação que vem aqui da parte do playback e através do fio, certo? Vai lá para cima para alimentar a placa do tubo. Então eu encontrei também aqui a solda fria, e justamente por ter essa solda fria aqui, então o tubo não estava acendendo. Refiz essa solda fria, entendeu? E o tubo voltou a acender normalmente, a TV voltou a funcionar. Como eu sei que essa televisão dá muito problema de solda fria, então o que eu fiz? Eu peguei com paciência, ressoldei tudo o que eu achava nessa televisão que poderia dar solda fria, ou seja, a solda que já estava rachada, eu via que estava rachada, refazia, e aquelas que estavam meio rugosas eu pegava e refazia de novo. Gastei um tempo fazendo, mas sinceramente, problema de solda fria, eu garanto que essa televisão não vai ter mais. Então, pessoal, refiz a solda dessa televisão, ela ligou, aí sim, ela apresentou som, apresentou imagem, normal, ficou funcionando normal. Só que como eu sempre falo para vocês, pessoal, botar os aparelhos para teste depois que você conserta, é sempre bom você botar o aparelho para teste, pelo menos para mim é o suficiente botar pelo menos por umas 7 horas, certo? Para ver se o aparelho não vai apresentar mais problemas, se não vai dar mais defeito, vai dar outros defeitos que às vezes acontece. E foi o caso dessa televisão aqui também. Depois mais ou menos de umas 5 horas e meia mais ou menos funcionando, eu reparei que ela apresentou outro problema, que foi o que? Ela deixou de apresentar som e só estava apresentando só imagem. Não estava mais apresentando som, só tinha só imagem. Eu tentei ligar, tentei desligar, liguei, desliguei, só que mesma coisa, continuou sem apresentar som, continuou e só tinha imagem. Bem, então tínhamos aí um novo problema para poder verificar. Como toda televisão que eu pego tem problema de som, ela não tem som, tá sem som, som zero, aumentando o volume no máximo, o volume continua sem som, então eu já começo olhando logo aqui pelo alto-falante. No caso dessa televisão aqui, eu posso dizer que eu já dei sorte, porque logo medindo o alto-falante, eu já verifiquei, peguei o multiteste, verifiquei e o alto-falante não tinha medição. Ou seja, esse alto-falante, ele estava aberto, ele abriu. Durante o uso, ele abriu. Desculpa. Durante o uso, ele abriu. Então, o que foi que eu fiz? Eu tirei o alto-falante, botei no amplificadorzinho que eu tenho aqui para poder testar, certo? Tirei o rabicho dele, como vocês podem ver aqui, e botei esse alto-falante para testar no amplificador que eu tinha aqui. E o amplificador ele estava funcionando normalmente, porém não saía som nenhum no alto-falante. Então foi constatado que realmente o problema era no alto-falante. Peguei outro alto-falante que eu tinha aqui de outra televisão, que eu não estava usando, coloquei no lugar, fiz o teste e o som voltou ao normal. Como já falei, gosto de fazer, deixei em teste por mais 7 horas e dessa vez a TV passou pelo teste normalmente. Tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, é o seguinte. Duas coisas, melhor dizendo. O transistor de saída horizontal que eu coloquei aqui de volta,
Ele é um 2SD 1876. O original dela é o 2SD 1877. Tanto um como o outro funciona normalmente nessa televisão, certo? E mais uma coisa, quando eu digo para vocês que é para deixar o aparelho em teste durante 7 horas, não significa dizer que é para deixar, por exemplo, no caso da televisão, deixar a televisão ligada durante 7 horas e pronto, é só isso, não é isso. Tanto uma televisão como um som ou qualquer outro aparelho que vocês coloquem em teste, vocês têm que botar as funções do aparelho para funcionar, verificar se a função do aparelho está funcionando durante esses 7 horas. No caso, por exemplo, de uma televisão, você ligar e desligar ela várias vezes, pelo controle remoto, pela chave, trocar canal, aumentar volume, entendeu? Fazer conexão de áudio e vídeo, durante essas 7 horas, pelo menos de 30 e 40 minutos, vocês fazerem esse tipo de teste. Por que eu estou falando isso? Porque eu já peguei casos de televisão que você conserta ela e depois, assim, mais ou menos de um certo tempo, que não tem um certo tempo limitado, varia desde 5 minutos a 3, 4 horas e por aí vai, a TV ela paralisa a função do teclado. Então, se você só deixar a televisão ligada durante 7 horas e não verificar se está tudo funcionando, teclado, de vez em quando verificar, o que acontece? A televisão vai estar funcionando durante 7 horas. Você vai desligar, vai passar a televisão para o cliente. E depois o cliente vai chegar reclamando para você. Eu digo isso para você porque eu já peguei problema assim. Você deixava a televisão em teste durante um determinado momento, quando você ia apertar lá o teclado na parte da frente lá da televisão, o teclado estava inoperante, não operava de maneira nenhuma. Nem pelo controle remoto se desligava, só pela chave principal, entendeu? Aí você ia lá, desligava, quando você ligava novamente, pronto, a televisão estava funcionando. Demorava um certo tempo novamente e ela apresentava novamente esse defeito. Eu vou falar para vocês o seguinte, não é o caso dessa televisão aqui, não é. Mas no caso dessa televisão que eu peguei, que foi até uma televisão CCE, esse problema que eu estou falando para vocês, de paralisar o teclado de função depois de um certo tempo, o problema estava relacionado à comunicação do microcontrolador com o integradinho de memória, entendeu? Não era nem o microcontrolador e nem era o integrado de memória. O problema estava nesses capacitorzinhos que tem aqui, tá vendo? Esses capacitorzinhos de cerâmico. Pois é, esses capacitorzinhos, eles estavam ligados entre os dois, ali na linha de comunicação SDA, SLA, a linha de comunicação entre os dois integrados, um microcontrolador e o integrado de memória. Esses capacitores, eles entravam em fuga, entendeu? Eles não estavam em curto, eles entravam em fuga com determinado tempo e a TV parava então de receber a comunicação. O microcontrolador parava de receber a comunicação com a memória, então paralisava todo o microcontrolador, paralisando as chaves, paralisando o controle remoto, paralisando tudo. Então, pessoal, quando vocês colocam um aparelho para teste, deixe o aparelho para teste em 7 horas, mas verifique sempre ele, porque ele pode tá com um problema que se só você deixar ele ligado, ele não vai apresentar. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, olha, nesse aparelho foi só isso, tá? Vou deixar aí para vocês aí o link do esquema elétrico desse aparelho para quem precisa trabalhar com ele, para quem quer. Lembrando que o chassi desse aparelho aqui é o U9, tá? Tá até aqui do lado, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele é um 9, tá? Esse é o modelo desse aparelho. E vou deixar também aí para vocês um link especial para vocês aí que tem algum problema na sua vida e quer resolver esse problema, tá de saco cheio com esse problema que já faz tempo que você quer resolver e não consegue resolver.
Eu vou deixar um link especial para vocês aí, para vocês entrar no site, ouvir e resolver de uma vez por todas os problemas que vocês estão passando aí. Pessoal, um abraço para todos vocês, um abraço para a família de vocês. Deus abençoe vocês e a família de cada um de vocês.